Nesse momento, eu gostaria de apresentar para vocês um modelo cognitivo, que é um pressuposto, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de abordagem, e nele é possível da gente desenvolver um autoconhecimento. Então, esse é um exercício, assim, fundamental para a gente poder entender um pouco da maneira como a gente funciona. Então, aqui a gente tem, né, uma situação que é representada aí por essa TVzinha, né, que a gente pode, né, buscar essas situações através das nossas memórias, né, e buscando esse entendimento de como a gente funciona. Logo depois tem a emoção, que está representada pelo íconezinho de coração, onde a gente sentiu essa emoção, porque emoções são reações fisiológicas, então elas acontecem no nosso corpo. O que nós pensamos que está representado pelo balãozinho e pela claquete, e o que a gente fez que está representado pelos nossos pezinhos, né, que nos traz essa ideia de ação. Então vamos lá. As situações são aquilo que nos acontecem, né, e, por exemplo, eu estou aqui gravando esse material para vocês. Eu experimentei um pouco de ansiedade, e onde eu sinto essa ansiedade? A ansiedade geralmente aparece para mim com um incômodo, né, na região da barriga e uma tensão, né, nos músculos da face e dos ombros. O que eu pensei, né, eu posso não conseguir passar o conteúdo da maneira como eu gostaria, pode acontecer alguma coisa de errado. E o que eu fiz? Parei, analisei e entendi que esse é um pensamento provocado pela ansiedade e vim gravar o material para vocês, né, e vim fazer esse enfrentamento. E pode acontecer, e aí eu gosto sempre de usar, né, situações que acabam acontecendo no nosso cotidiano, como, por exemplo, apresentações de trabalho ou apresentações escolares, enfim, para a gente poder entender esse funcionamento, né. Por quê? Tudo aquilo que a gente pensa, vai despertar na gente uma emoção que vai despertar um comportamento. Aqui no modelo cognitivo, eu inverti essa ordem, por quê? Muitas vezes é mais fácil a gente identificar a nossa emoção, aquilo que a gente está sentindo, para depois a gente identificar o pensamento. Então, por isso que aqui está trocado, mas a ideia é: situações nos levam a ter pensamentos, né, que são a interpretação que a gente vai fazer dessa situação, que vai nos despertar uma emoção, e a partir dessa emoção a gente tem um comportamento, né. Por exemplo, eu posso esbarrar, né, passar por um conhecido meu na rua e pensar: "Ai, ele não me viu". E essa pessoa não ter me cumprimentado pode me trazer um pensamento de: "Eu fiz alguma coisa de errado, tá vendo? Eu sempre vacilo com as pessoas que eu gosto". Esse pensamento me despertar uma emoção de tristeza e o meu comportamento ser me afastar dessa pessoa, não ir lá conversar com ela mais. Como essa mesma situação pode acontecer e eu me lembrar: "Poxa, esse meu amigo é míope", ou ele devia estar distraído com alguma coisa e não me viu. E a partir disso eu posso, ao invés de eu sentir tristeza, eu sinto alívio e mando uma mensagem, né, e aí o meu comportamento é mandar uma mensagem: "Poxa fulaninho, te vi na rua, mas a gente nem se cumprimentou". Então, todo esse desenrolar, né, faz a gente perceber que as situações vão acontecer, nós geralmente temos padrões, né, de interpretação, por isso que esse exercício acaba sendo muito importante, que ele nos leva a perceber esses padrões de interpretação que a gente tem, as emoções a partir disso e o nosso comportamento. E aqui eu gostaria de trazer uma ideia que é muito importante da gente desenvolver, que é: os nossos pensamentos, eles precisam ser analisados, porque muitas vezes a gente comete, né, alguns errinhos, que é o que a gente vai entender como distorção cognitiva, na maneira como a gente processa esses pensamentos, mas as nossas emoções, elas precisam sempre ser acolhidas, né, e acolher a minha emoção significa que eu justifico todo o comportamento que eu tenho a partir dela? Não, porque nós somos seres racionais e a gente pode, escolher comportamentos mais assertivos, comportamentos, né, que não nos firam e não firam as outras pessoas, mas entender e acolher a nossa emoção é importante, e é a partir disso que a gente pode escolher ter comportamentos, né, que sejam ali
mais adequados. Então, a partir de agora, a gente vai olhar, né, esse é o primeiro exercício, né, que a gente fez de compreensão, de manejo dessa ansiedade, e a partir de agora a gente vai ver os outros que eu separei também.